Abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Romanos, capítulo de número 3. Meus irmãos, é tão maravilhosa a obra de Deus, que todos fazem por amor, amém? Todos dão o seu melhor, e assim a igreja vai avançando. Romanos capítulo 3, e versículo de número 23, você que tem a palavra do Senhor, livro de Romanos capítulo 3, e versículo 23, diz assim a palavra de Deus. Quantos encontraram? Romanos capítulo 3 e versículo de número 23. Vamos lá? A leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos ler novamente? Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Curve a sua cabeça agora. Senhor, essa palavra ela foi lida por mim, mas a partir de agora eu entrego não mais as minhas palavras, mas eu entrego as palavras do Senhor. Que o teu Espírito Santo possa dominar a minha mente e conduzir as minhas palavras. Que os corações dos irmãos que estão aqui hoje venham ser tocados pelo Senhor e pela tua graça e pelo teu poder, em nome de Jesus. Queridos irmãos, prestem muita atenção. Eu acabei de ler uma palavra que foi escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo Júnior, ele diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas se eu fazer uma pergunta para você, o que você me responderia? Eu pergunto: o que seria pecado? Alguém poderia me dizer? Alguém poderia responder para si mesmo? Alguém vai dizer assim: pastor, pecado é não usar calça. Alguém vai dizer: pastor, pecado é não cortar o cabelo. Alguém vai dizer assim, pecado é assistir televisão. Alguém vai dizer assim também: pecado é beber. Mas afinal de contas, biblicamente falando, o que seria o tal do pecado? Porque muitas pessoas, elas ouvem, mas não sabem o que é. O pastor falou na igreja sobre pecado, mas afinal de contas, o que é pecado? O apóstolo Paulo, que foi o maior escritor do Novo Testamento, ele começa dizendo em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram. Então é todos no plural. Todo ser humano, ele pecou. Pastor, mas me explique a definição de pecado. O pecado, pela ótica da Bíblia, é a desobediência à vontade de Deus. O que é, pastor, a desobediência à vontade de Deus? É aquele tipo de pessoa que, assim como eu, no seu coração ele diz: eu vou viver a minha vida não segundo a vontade de Deus, mas segundo a minha vontade. Então o pecado é a desobediência voluntária. Eu não vou me sujeitar à vontade do Senhor. Eu não vou me sujeitar ao querer do Senhor. Se Deus diz que eu devo ir para a direita, o meu coração diz que eu irei para a esquerda. Se Deus diz que branco é branco, eu digo que branco é preto. Se Deus diz A, eu digo B. Se Deus diz 1, eu digo 2. Então o pecado é a desobediência voluntária. O coração que não se sujeita à vontade de Deus. Por mais que você olhe para aquela pessoa e você tente convencê-la a respeito de algumas coisas, o coração dela não está disposto a se sujeitar à vontade de Deus. E o que é coração segundo a Bíblia? O coração é a mente. Veja,
que uma pessoa, às vezes, ela está no fundo do poço, e mesmo assim, o coração dele, o coração dela, que é os seus pensamentos, ele luta contra a vontade de Deus. E aonde começou tudo isso? Quem foi os primeiros a cometerem o pecado? Porque pecado é desobediência a Deus. Eu me recuso a obedecer a Deus. Eu me recuso a viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os mandamentos de Deus. Então, aqueles que primeiro pecaram foram o primeiro casal, Adão e Eva. Abra sua Bíblia, por gentileza. Livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, para que eu possa te explicar essa história. Livro de Gênesis. A Bíblia, ela é feita por 66 livros, divididos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O Antigo Testamento foi o tempo em que Jesus não veio à Terra. O Novo Testamento é a vida de Jesus aqui nesta terra. Então, o primeiro livro da Bíblia é o primórdio, narra o início, narra o começo de todas as coisas e também aqueles que primeiro pecaram. Gênesis capítulo de número 2 e versículo de número 16. Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim, ó: e ordenou o Senhor Deus ao homem. Veja só, Deus deu uma ordem. Diga comigo, ordem. Não foi um pedido, foi uma ordem. Então veja, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Agora olha, mas da árvore, não tem nada de maçã aqui não, tá, irmão? Tem gente que zomba dizendo: comeu a maçã proibida. Não tem nada de maçã. Olha o que está escrito, é a Bíblia, veja só. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então veja só, Deus, ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus cria o ser humano como um ser pensante, como um ser racional. Deus o cria e dá a ele habilidades, e uma das habilidades era a habilidade de pensar. Então o ser humano é um ser pensante. Deus criou o homem e posteriormente criou a mulher, e Deus deu uma ordem. A primeira delas: vocês vão cuidar do jardim. A segunda delas: vocês podem comer de todos os frutos do jardim. Só que aqui no meio do jardim tem uma árvore, e essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando vocês comerem dela, certamente vocês irão morrer. E qual foi o primeiro pecado cometido? É que tanto Eva quanto Adão resolveram não obedecer à vontade de Deus. Eles voluntariamente, ninguém forçou eles, ninguém obrigou eles, não, foi algo voluntário. Eles escolheram que não iriam obedecer à vontade de Deus. Então, o primeiro pecado e a raiz do pecado é que o ser humano, ele se recusa a obedecer à vontade de Deus e a viver uma vida de acordo com a sua palavra. E eles comeram. E qual foi a consequência? A primeira delas: eles perderam a sua inocência. Querido irmão, é perigoso quando uma pessoa, ela perde a inocência. Faz 13 anos que eu estou na igreja, desde os meus 17. E o pessoal que eu convivia, eles falavam algumas coisas, e eu hoje reflito, e eu até dou razão para muitas coisas. E eles diziam assim: Johnny, nunca perca a tua inocência com a igreja, com as coisas de Deus, porque enquanto você é inocente diante de Deus,
Você vai dar o seu melhor para Deus. Você vai se dedicar para Deus. Você vai se esforçar para Deus. A partir do momento que você perder essa inocência, você vai tirar os seus olhos de Deus e você vai colocar os olhos nas coisas, nas pessoas e nas circunstâncias. E quando você fizer isso, você vai cair, porque você vai ficar frio. Você já não vai ter mais aquela inocência a respeito da obra de Deus, a respeito da igreja. E uma coisa que eles me falavam muito, e hoje eu não concordo com muita coisa, mas Paulo diz que a gente tem que reter o que é bom. Eles diziam assim: nunca olhe para o seu semelhante, olhe para Cristo e olhe para você. Por que Deus, ele disse ao primeiro casal para que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal? Exatamente para que eles não perdessem a inocência, a pureza. Ser inocente não é bobo, irmão. Eu, irmão, com todo respeito, eu lido com tudo que é tipo de pessoas. Eu lido com todo tipo de pessoas. Tudo que você imagina, eu lido. Mas eu não perco a minha inocência, não no sentido de que eu sou bobo, mas no sentido de que eu sou cristão. E eu não me deixo influenciar, eu influencio através do meu comportamento. Então eles deliberadamente desobedeceram. A consequência, perderam a inocência. A segunda consequência, eles perderam a comunhão que tinham com Deus de forma íntima e profunda. Foram expulsos do jardim. Adão agora teria que trabalhar e Eva, por meio de dores, daria a luz. Queridos irmãos, o pecado, então, segundo a Bíblia, é aquela vontade de não obedecer a Deus. Veja que o plano de Deus, ele é perfeito em todos os sentidos. Veja que Deus, ele nunca erra e nunca falha. Mas quanto sofrimento seria poupado se Adão e Eva não tivessem pecado? As mulheres, levantem as mãos, queridíssimas mulheres, principalmente as que têm filhos. Mães, levantem as mãos. Você que é mulher e tem filho, você que teve um parto anormal. Não é parto normal não, é parto anormal. É ou não é? Pois então, essa dor que você sentiu poderia ser poupada se não fosse a desobediência do primeiro casal. Mas aí alguém diz assim: ah, pastor, mas o que eu tenho a ver com o pecado de Adão e Eva? Abra sua Bíblia, livro de Salmos, você que tem ela, Salmos de número 51 e versículo de número 3. Porque eu já me fiz essa pergunta. Eu falei assim: mas o que eu tenho a ver com o pecado de Eva? O que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Se Adão pecou, o problema é dele. Se Eva pecou, o problema é dela. Não tenho nada a ver com eles. Olha o que diz os Salmos de número 51. Davi, ele havia pecado com Betseba e agora ele escreve uma história de lamento. Diz assim, ó, 51 os Salmos e o versículo 3 diz assim, ó. Aliás, vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Aí ele diz assim, ó: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puros quando julgares. Agora olha o que diz, versículo 5: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, queridos irmãos, por nós
termos herdado a natureza de Adão, como disse o salmista, nós somos gerados em pecado. O que é gerado em pecado, pastor? É alguém que já nasce com o coração, com a mente inclinada a desobedecer à vontade de Deus. Não é que a pessoa ela nasceu já suja no seu sentido físico, já nasceu ali com uma sujeira chamada pecado. Não, quando a Bíblia diz assim, ó, como disse o salmista Davi, em pecado eu fui gerado, ele está dizendo o seguinte, presbítero Anderson: eu já nasci com o meu coração inclinado a desobedecer à vontade de Deus. Eu já nasci com o meu coração longe de Deus. É isso que a Bíblia chama de pecado. É a vontade voluntária do coração humano em desobedecer a Deus. Não consegue se sujeitar à vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele diz que todos pecaram. Em Gênesis nós acabamos de ler qual foi o primeiro pecado. Em Salmos nós entendemos que todo ser humano ele é também gerado em pecado. E o que é pecado? É a vontade de desobedecer a Deus. Quando eu era adolescente, o que eu tinha mais pavor era de igreja, irmão. Eu olhava para minha mãe e dizia assim, ó, eu odeio igreja. Eu odeio aqueles pastores que ficam usando terno. Eu nunca vou botar um terno na minha vida. E o meu maior medo era usar terno. E a minha mãe falava, não, mas vamos na igreja. Eu nunca vou botar uma gravata na minha vida. Eu nunca vou usar uma camiseta social. Deus me livre. E ainda falava, né, nunca vou botar gravata. Quando botei uma tão chamativa. E eu falava. Mas desde adolescente, irmão, o meu coração, ele era inclinado a não obedecer a Deus. Eu não conhecia a Deus, a minha mente não queria a Deus. Tinha uma Jesus, essa barreira foi quebrada. Essa separação que tinha entre eu e Deus, ela foi anulada. Ou seja, aquele primeiro modo de pensar que eu herdei quando eu nasci da minha mãe, porque veja só, quando eu fui gerado pela minha mãe, eu nasci, como diz a Bíblia, em pecado. Que sentido é esse? Eu já nasci com a mente inclinada a não obedecer a Deus. A partir do momento que eu entreguei a minha vida a Jesus, a minha mente, ou segundo a Bíblia, o meu coração, ele foi transformado. O meu coração foi transformado. E agora, esse meu coração, ele sente vontade pelas coisas de Deus. Ele sente desejo pelas coisas de Deus. Eu não estou aqui de forma obrigada. Eu não sou pastor porque eu sou obrigado a ser pastor. Eu não prego a palavra
porque eu sou obrigado a fazê-lo. Eu não estou em uma igreja porque eu fui forçado a estar, porque o que é forçado Deus não recebe. Eu estou aqui porque agora a minha mente, ou seja, o meu modo de pensar, ele foi transformado. Eu já não penso com o mesmo pensamento do meu nascimento. Eu já não penso com o mesmo pensamento da minha primeira natureza. Agora, como disse Paulo, eu tenho a mente de Cristo, ou seja, eu penso como Cristo. Então, queridos irmãos, nós entendemos que o pecado, então, ele é a desobediência voluntária à vontade de Deus. Só que a Bíblia também diz que o pecado, ele tem consequências. Eu vi uma reportagem essa semana com a minha mãe. Eu estava sentado e estava dando uma reportagem. Um homem colocou uma câmera na área dele e tinha uma moça sentada em uma cadeira, presbítero Anderson. E de repente chega um cara de moto. E eles ali começam a conversar e conversar e tal, e conversavam. E daqui a pouco já estavam se abraçando e tal, e se agarrando e tal, não sei o quê. Aí daqui a pouco já entraram para dentro da casa e tal. E aí a reportagem, ela seguiu. E a reportagem era a seguinte: um homem colocou a câmera na sua área. O seu amigo foi até a sua casa, se envolveu com a sua esposa, e o marido da moça mandou matar o amigo com uma facada. E naquele momento eu comecei a refletir. Eu falei, veja só, como o pecado engana. Eles estavam ali na área, aquela coisa toda e tal, mas agora ele está morto, porque o pecado engana. Salomão disse em Provérbios, quer ver? Abre aí, Provérbios, olha que tremendo. Provérbios capítulo 5 e versículo 3. Porque o pecado é a desobediência a Deus, mas o pecado tem consequências. Olha o que diz Provérbios capítulo 3 e versículo de número 3. Provérbios capítulo 5, aliás, versículo 3, diz assim, ó: porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel. O mel é doce ou é salgado? É doce. Quem gosta de mel aqui, levante as mãos. A minha filha ama mel. Então, ó, porque os lábios da mulher adúltera são como favos de mel, e o seu paladar é macio como azeite. Alguém já sentiu o azeite? Ele é o quê? Ele não é macio. Ele não tem uma, né? Ele é macio, bem macio. Então, aqui Salomão está retratando a mulher adúltera. Ela tem aquela conversinha, sabe? Com lábios de mel. É tão doce. O seu paladar é tão macio. Salomão compara ao azeite, mas olha o final, meu irmão. Ele diz assim, ó: mas o seu fim é amargo como o veneno, agudo como a espada, e os seus pés descem à morte, e os seus caminhos ao inferno. Quando eu olhava aquela reportagem, eu falava, meu Deus, essa mulher é a mulher de Provérbios, porque na reportagem, e eu vou poupá-los dos detalhes porque não convém, ela convencia o rapaz, e ela, né, mãe? E ela abraçava, e o cara lutava contra e tal, não sei o que. De repente ele cede, porque é doce como mel e macio como azeite. Mas, como diz Salomão, mas o seu fim é amargoso como veneno, agudo como a espada, e os seus pés descem à morte. Dito e feito. Qual foi a consequência? A morte. A palavra do Senhor diz: o salário do pecado é a morte. O salário de não obedecer a Deus é a morte física e também a morte eterna. Só que, mesmo sabendo que
eu nasci em pecado, que o pecado tem consequências, tem também um remédio. Uma vez uma pessoa me perguntou assim: pastor, por que tu é cristão? E por que tu crê em Jesus? Eu falei: sabe por que eu creio em Jesus? Porque eu, pela graça do Espírito Santo, odeio o pecado que antes eu amava. Aquilo que eu amava, hoje eu odeio. Aquilo que eu odiava, hoje eu amo. Então, eu não preciso ver fogo cair do céu para crer em Cristo. Eu não preciso, queridos irmãos, ver um paralítico levantar. Não, para mim, como indivíduo, como pessoa, como Johnny, meu CPF, o maior sinal de que Jesus existe é porque a minha natureza, ela amava o pecado, ela tinha prazer no pecado, ela gostava do pecado. Mas a partir do momento que a minha vida foi salva pelo Evangelho de Jesus Cristo, eu odeio aquilo que antes eu amava. Eu não gosto mais, não faz mais parte da minha vida. E não é necessariamente apenas como um ato exterior de não gostar, é porque o meu coração, ele foi transformado. Então, o maior sinal de que Jesus existe para mim é que antes a minha natureza amava o pecado, hoje ela odeia. Antes a minha natureza, ela amava as coisas que não agradavam a Deus, hoje eu odeio, eu não gosto, eu não me sinto bem. Mas não é por algo meramente exterior, como as religiões ensinam. É algo que não nasceu de fora para dentro, é algo que nasceu de dentro para fora, quando Jesus mudou a minha forma de pensar, mudou o meu jeito de pensar. Então veja só, tem consequências, mas também tem um remédio. E qual é o remédio? O remédio é o que o apóstolo João escreveu no capítulo de número 1, 1 João, capítulo 1 e versículo 7. Não precisa abrir para você não perder tempo, só se você quiser. Está lá no final da Bíblia, 1 João, capítulo 1 e versículo de número 7. Você que tem a Bíblia Sagrada, está lá no final da Bíblia, primeira epístola de João, capítulo 1 e versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Qual é o remédio para o pecado? É o sangue de Jesus. O sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Alguém me perguntou: pastor, por que tu botou uma cruz na igreja? Eu falei: horas, a cruz é o maior símbolo do cristianismo. Só que a cruz que está na igreja que eu sou pastor, você está vendo alguma coisa nela? Hã? Ela tá o quê? Vazia. Não tem nenhum boneco morto ou Jesus. Não. A cruz verdadeira de Cristo, ela tá vazia. Mas por que ela tá vazia? Porque lá na cruz Ele verteu o seu sangue. Para quê? Para perdoar os nossos pecados. Só que Ele não ficou na cruz e Ele não ficou na sepultura. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje é o que diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É o sangue de Cristo que purifica o coração do ser humano. É o sangue de Cristo que transforma o ser humano de dentro para fora. Não é uma religião, não é o pastor, é o sangue de Jesus que muda a tua forma de pensar, o teu jeito de pensar. Então, queridos irmãos, e eu encerro a minha pregação. O remédio, o único remédio para o pecado é o sangue de Jesus Cristo. É o sangue de Cristo.
é olhar para Cristo, é olhar para o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós, como disse Paulo, pecamos, mas o sangue de Jesus nos purifica. Como disse Paulo, todos pecaram e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Para mim encerrar, que dom gratuito é esse? Que dom gratuito é esse que a Bíblia se refere? Esse dom é que Jesus, na cruz do Calvário, Ele levou todos os seus pecados. Eu e você merecíamos a morte. Sabe quem merecia a cruz? Não era Jesus, era você, era eu. Sabe quem merecia o sofrimento na cruz? Era você, eu, era o ser humano. Mas a Bíblia diz no Evangelho de João, porque o Evangelho também é amor, o amor de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Deu aonde? Para que morresse. A cruz era o maior símbolo de vergonha. Os romanos, eles inventaram a morte por crucificação. A Bíblia diz: maldito seja todo aquele que for pendurado no madeiro. Então a cruz era o maior exemplo de vergonha. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Para quê? Para morrer na cruz. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ah, pastor, por que Jesus morreu? Jesus morreu para que você viva. Por que Jesus verteu o seu sangue? Para que os seus pecados fossem perdoados. E a Bíblia diz assim, ó: e todo aquele que nele crê não irá perecer, mas terá a vida eterna. Queridos irmãos, não existe outro caminho. O caminho é Jesus. E eu te digo na manhã de hoje, por mais pecador que você seja, o sangue de Jesus, ele pode purificar você de todo o pecado. Por mais que você lutou até hoje contra Deus, contra a sua palavra, contra a sua vontade, as pessoas lutam. Tinha aliás um ateu muito famoso no Brasil, chamado Augusto Cury, ateu ferrenho, até o dia que ele leu o Novo Testamento e o coração dele não resistiu ao que estava escrito no Novo Testamento. E hoje ele é um grande escritor cristão para a glória de Deus. Hoje o seu coração, a sua velha natureza, eu encerro aqui, ela luta contra Deus. Mas o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Amém?